Por quê? Porque foi informação obtida em um contexto em que as informações não poderiam vazar. É a mesma questão da utilização da prova ilícita. Só que nesse aspecto, as informações não podem ser apresentadas porque elas só foram ditas, elas só foram apresentadas em uma situação especial em que a lei de mediação dá um tratamento específico para fomentar, para incentivar os acordos. Não fossem pelos acordos, você tinha justificativa para ter a confidencialidade, certo? Então, por uma questão de boa-fé e outra, se você começa a abrir o precedente de utilizar em procedimento judicial informações que foram obtidas na seara da mediação, primeiro você quebra o princípio da boa-fé e segundo, você vai começar a deixar as pessoas temerárias. As pessoas passam a ver com receio, com temor, com ressalvas as sessões de mediação, porque a pessoa vai ficar sempre com aquele pensamento de que, bom, eu não sei se eu vou até as últimas consequências para tentar formular um acordo ou se eu paro por aqui, porque afinal de contas, aquilo que eu disser pode ser usado em meu desfavor em uma esfera judicial ou em uma atividade de arbitragem posteriormente. Então as partes não iriam até as últimas consequências para tentar fazer um acordo, porque teriam esse receio. E você quebraria a lógica da boa-fé. Diante disso, o que é que nós temos? Diante disso, nós temos que a atividade de mediação ela vai se blindar através do instituto, ela vai se blindar através do instituto da confidencialidade, tendo como finalidade, tendo como objetivo proteger as partes e fomentar, incentivar essas partes que elas venham a realizar acordos que sejam interessantes e que tenham a possibilidade de evitar que um processo judicial se concretize, certo? Então, o inciso 1 fala sobre declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à outra na busca de entendimento para o conflito. Inciso 2, que é o exemplo que nós citamos aqui, reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação. Então, reconhecimento de fato, manifestações de caráter material, tudo isso aí não vai fazer, não pode gerar repercussão alguma no sentido de levar as partes a ficarem receosas de que as informações vão vazar. Então, elas têm que estar confortáveis no sentido de apresentarem todas as alegações possíveis, sabendo que, se não ocorrer acordo, elas não se prejudicarão por aquilo que elas falarem pelas suas manifestações concretas, certo? Além disso, manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador, ou seja, mesmo manifestações que aparentemente gerariam um vínculo entre as partes, como a aceitação de uma proposta ou o início da discussão de uma proposta, nada disso pode vazar daquele âmbito da atividade da mediação. E, por fim, documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. Se você tem um documento especificamente preparado para aquele procedimento, ele não pode vazar, ele não pode ser apresentado a terceiros. Mas se for um documento não específico, pode? Pode. Vamos imaginar, hipoteticamente, uma procuração que a parte atribui ao seu advogado para que lhe acompanhe em quaisquer procedimentos de ordem judicial, de mediação, de arbitragem, enfim, uma procuração de caráter mais generalista. Essa procuração pode ser apresentada a terceiros, ela tem limitações impostas pelo preceito da confidencialidade? Não, não tem. Por quê? Porque este não é um documento específico, é um documento generalista, não é um documento pontualmente preparado para aquela atividade de mediação.
Agora, por exemplo, se eu vou me submeter a uma atividade de mediação e eu faço uma procuração com poderes específicos para o meu advogado me representar naquela sessão de mediação, aí sim. Por quê? Porque aí você se enquadra na hipótese do documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. Ou seja, você dá um caráter exclusivista, específico para aquela documentação. Em linhas gerais, a gente tem que a lei ela vai se preocupar em estabelecer todos os parâmetros necessários para que as partes estejam confortáveis no sentido de apresentarem informações, tendo a certeza de que essas informações não serão utilizadas em seu desfavor, certo? Além disso, o parágrafo 2º vai nos trazer a seguinte informação: a prova apresentada em desacordo com o disposto nesse artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. Ela vai se caracterizar como prova ilícita. A gente vive atualmente em um período em que é muito importante discutir e estabelecer os limites dessa dita prova ilícita, seja na esfera criminal, seja na esfera civil, sobretudo porque nós passamos hoje por um momento político e jurídico no nosso país em que direito tem sido muito menos o que a Constituição diz que é e muito mais o que as pessoas acham que é. Então, as pessoas se sentem muito confortáveis de contrariar a Constituição, de contrariar a legislação civil e penal no sentido de dizerem que o direito é aquilo que o seu senso de moralidade indica e não se preocuparem em seguir o chamado devido processo legal. Vou lhe dar um exemplo concreto para você entender. Para uma pessoa, que se submete a um procedimento de mediação, em que a parte ex-adversa, em que a parte contrária assume objetiva e concretamente que é credor. Quando essa mesma parte vai a juízo e diz não reconheço essa dívida, nem sei de onde apareceu. O sujeito que acionou aquele indivíduo em um processo judicial, do ponto de vista concreto, do ponto de vista material, ele pode se revoltar, achar um absurdo, achar que ali há uma falta de postura, uma falta de caráter, de posicionamento, enfim. Mas perceba, do ponto de vista técnico, o juiz não pode admitir aquela confissão como prova. Sabe por quê? Porque senão você quebra toda a lógica da segurança jurídica procedimental. Aquela ideia de que os fins justificam os meios é algo extremamente temerário, é algo extremamente perigoso. Por quê? Porque se direito passa a ser aquilo que eu digo que é, e se eu começo a colocar os meus próprios juízos morais como parâmetros para aplicar o direito, eu vou entrar em uma crise jurídica de fragilidade dos procedimentos. É o que muitas vezes a gente vê acontecendo hoje em todos os níveis. Ou seja, direito é o que eu digo que é. As pessoas passam a levar menos em consideração o que a norma prescreve, o que a Constituição prescreve, para colocar em prática aquilo que a sua moralidade superior diz que é. Em todo caso, para fins de aplicação da nossa lei de mediação, a gente deve entender que qualquer tipo de vazamento de informações referentes a atividades da mediação se caracterizam como sendo provilista e não podem ser utilizados em procedimento judicial ou arbitral. Beleza? Olha só, é... artigo 3º. Não está obrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa a
ocorrência de crime de ação pública. O que é que isso traz para a gente a título de informação? É que a previsão, a previsão de tipos penais de ação pública, ela vai representar um fator que, do ponto de vista principiológico, está acima, das previsões do dever de sigilo imputadas pela lei de mediação. Sobretudo porque a gente vai estar diante de uma situação em que há concretamente um conflito de interesses. Se por um lado você tem informações que são estritamente vinculadas às partes e que decorrem da possibilidade dessas partes discutirem uma demanda que apenas lhes diz respeito, mas por outro lado você tem uma situação jurídica que tem natureza de direito público, sobretudo crimes de ação pública, você justifica que aquela regra geral do sigilo não seja aplicável. Então, por exemplo, se o sujeito em uma sessão de mediação apresenta informações referentes à não cobrança, a cobrança de uma dívida do qual ele é alegadamente a parte devedora, claro que o mediador ou qualquer pessoa vinculada à atividade de mediação não pode vazar essas informações. Mas digamos que a parte revele a prática de um crime de ação pública para o mediador. O credor cobra uma dívida e no meio da narrativa o devedor diz pois eu não apenas sou devedor dele, como eu matei um parente de fulano, ele nem sabe disso, no outro estado. Então, por exemplo, um homicídio doloso é um fato que justifica, segundo a lei de mediação, que você quebre a regra da confidencialidade. Por quê? Porque a gente vai estar concretamente tratando sobre uma ponderação principiológica em que o interesse público está acima do interesse privado, particular. E nesse aspecto, a confidencialidade ela tem como única finalidade, como único objetivo, assegurar que as partes não tenham devassadas informações que apenas a elas dizem respeito, mas sobretudo a levar essas partes a, buscarem em todos os níveis formularem acordos, certo? Então, toda vez que se estiver diante de uma informação relativa à ocorrência de um crime de ação pública, você vai relativizar o aspecto da confidencialidade em razão de existir um interesse público de aplicabilidade muito mais significativa, com peso maior. Em uma análise principiológica, você vai fazer o sopesamento e identificar que existe relevância em apuração daquela situação. Beleza? Parágrafo 4º. A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem informações à administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de manter em sigilo das informações compartilhadas nos termos do artigo 198 do CTN. O artigo 178 vai trazer a seguinte prescrição: sem prejuízo do dispositivo da legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informações obtidas em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.
Então perceba que o sigilo aplicável à fazenda vai ser atrelado, vinculado ao parágrafo 4º, quando ele fala que a regra da confidencialidade não afasta o dever dessas pessoas do caput, que é aquele conjunto de indivíduos, prestar informações à administração tributária após o termo final da mediação, ou seja, as informações referentes a aspectos que tenham natureza tributária, ela é imposta aos sujeitos que participam da mediação. Em outras palavras, as pessoas que participam, direto ou indiretamente, da atividade da mediação, o dever de sigilo não se aplica, não toca a essas pessoas. Pelo contrário, elas devem prestar, ao término da mediação, informações à administração tributária, mas esse parágrafo 4º faz alusão a uma restrição aplicável ao artigo 198 do CTN, que estabelece que o acesso a essas informações não permite, por outro lado, que você vaze tais dados, tais informações para terceiros. Ou seja, da mesma maneira que existe uma restrição para que os agentes, para que os mediadores e as demais pessoas que participam do procedimento vazem informações das partes, com essa ressalva prevista na lei de mediação, mesmo com essa comunicação, isso não autoriza que os membros da administração fazendária possam apresentar essas informações e dar publicidade a elas, por força da prescrição também entabulada no artigo 198 do CTN. Então, a ideia dessa prescrição do parágrafo 4º é a de garantir para as partes proteção, e isso é a regra do sigilo fiscal, exato, no sentido de proteger as partes quanto às suas informações, mas trazendo como hipótese de exceção aquela circunstância em que a parte poderia estar praticando um ato deixando de prestar informações ao fisco, e isso de forma indireta, ainda que indireta, trazer algum tipo de prejuízo ao erário. Então a norma, ela imputa o sigilo, mas esse sigilo não é aplicável, àquelas situações em que o erário pode sofrer algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo, algum tipo de lesão, certo? Logicamente, essa proteção que é dada ao Estado, no sentido de a mediação não servir como um subterfúgio para que a parte possa praticar um ato jurídico com repercussão fiscal e não dar publicidade à administração fazendária, isso não autoriza que os agentes dessa dita administração fazendária possam dar publicidade àquelas informações. Se fosse diferente, nós teríamos a lei de mediação auxiliando as partes a realizarem negócios jurídicos de forma a causar um prejuízo ou a possibilidade de uma não tributação por parte do Estado. Sobretudo, na medida em que a atividade de mediação ela tem natureza pública. Ela tem natureza pública. Ela pode até ser praticada e conduzida por pessoas que não têm uma vinculação direta com a administração. A mediação, como nós já vimos, ela pode ser extrajudicial ou judicial, e ela pode ser conduzida por agentes públicos ou por pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com a administração. Um particular qualquer pode ser mediador, mas a natureza pública da função exercida, ela tem que ser observada. Quando eu falo em função, eu falo em atividade. Quem atua como mediador não ocupa um cargo público, exerce uma função pública. Cargo é lugar, cargo você ocupa, função você desempenha. Então, a pessoa, na condição de mediador, está desempenhando uma função pública e, por conta disso, tem que observar aos parâmetros e princípios atinentes à administração pública, fora os princípios específicos
atrelados à própria lei de mediação. Beleza? E por fim, a gente tem como premissa o que indica o artigo 31 da lei, que vai dizer o seguinte: será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. Vocês vão se recordar que nós discutimos há um tempo atrás sobre a possibilidade de as partes travarem em relação ao mediador sessões de ouvida, ou seja, as partes podem, antes mesmo de estarem frente a frente uma com a outra, se submeterem a sessões individuais com o mediador. Inclusive, isso é algo que é bastante comum nos procedimentos de mediação. O que é que ocorre? Numa fase ou no momento preliminar, as partes elas vão se encontrar com os mediadores ou com o mediador. Eu falo os mediadores porque a gente pode ter mais que um. Então a parte ela vai ter uma sessão individual com o mediador, em que ela vai apresentar ao mediador os seus pleitos, vai contar a sua versão dos fatos, vai detalhar algum aspecto que achar importante. Nesse momento, o mediador vai ouvir as partes, vai tentar extrair das partes as informações mais objetivamente concretas, e é fundamental que esse mediador ouça e extraia quais são essas informações, quais são esses dados. E, posteriormente, vai ouvir a outra parte. Então, o mediador, ele ouve uma parte, depois ele ouvirá a outra parte, e quando as partes já apresentaram as suas alegações, os fatos que querem. Deixa eu fechar aqui o microfone. Quando as partes já apresentaram as suas manifestações sobre a sua percepção em relação ao procedimento, lógico, nesse momento, nessa fase, o mediador ele vai ouvir as partes, ele vai apresentar as informações gerais sobre o procedimento, ele vai tratar sobre a característica do sigilo como fundamental ao procedimento de mediação e ele vai explicar às partes cada fase do procedimento. Olha, na fase tal vai acontecer isso, na fase tal vai acontecer aquilo. Então ele vai para as partes cada uma das fases do procedimento da mediação. Então ele ouve primeiro uma parte, depois ele ouve a outra parte, instrui ambos sobre como se reportarem um ao outro, e a gente deve se recordar que muitas vezes nos procedimentos de mediação as partes chegam até o mediador com o seu emocional bastante abalado, chegam ao seu mediador em uma condição de não poderem sequer tratar uma com a outra, estão completamente fragilizadas e com o canal de comunicação completamente bloqueado. Existem sessões de mediação em que uma parte sequer olha para a outra e se reportam uma ou outra para a parte ex-adversa através do mediador. Então, nesse aspecto, o mediador vai ter um papel muito importante no sentido de promover o equilíbrio naquele discurso. Ele se reúne com a parte, se reúne com a outra e depois junta as duas partes, junta exatamente querendo matar, uma querendo avançar no pescoço da outra, mas como tem o mediador, existe uma condição de maior respeitabilidade. A gente vê muitas situações em que as duas partes sozinhas não têm nenhuma condição de resolverem nada, mas a simples presença de um terceiro alheio ao conflito, que não tem nada a ver com a situação, já facilita que essa comunicação seja restabelecida. Certo? Então, o mediador ouve uma parte, ouve a outra, depois junta as duas partes, e isso que eu vou falar é muito importante. E tem a ligação direta com a previsão do artigo 31. O mediador, ele pode se utilizar de informações que ele teve de uma parte para
conduzir a outra parte a refletir sobre a viabilidade de um acordo. Note que ele não vai revelar nada que uma parte falou para outra. O que ele ouviu em sigilo de uma parte fica só entre ele e a parte. Ele não pode revelar o teor daquilo que foi dito pela parte para a parte ex-adversa. E vice-versa. A não ser, e a previsão específica, a não ser que haja autorização expressa. Então, o árbitro está ouvindo a narrativa de uma parte, ele pode questionar esse aspecto que você está me abordando. Eu posso compartilhar com a outra parte para tentar conduzir vocês a costurarem um acordo. Se esta parte autorizar expressamente, ok, sem problema. Mas ela não é obrigada. A parte simplesmente pode não autorizar e falar, não, eu não autorizo, não quero que fale. Se a parte não autoriza expressamente, ele não pode pressupor a autorização e revelar. Ou seja, quando há uma autorização expressa específica, beleza, sem problema. Mas se a parte não fala nada, tudo que foi revelado por uma das partes não pode ser apresentado à outra parte. A revelação de quaisquer dessas informações não gera, não tem o condão, não tem a possibilidade de gerar impacto jurídico do ponto de vista de uma eventual execução, de uma discussão judicial ou de uma discussão através da arbitragem, e pode trazer como impacto até mesmo um desdobramento de natureza criminal, como nós já vimos anteriormente. Ou seja, o dever de sigilo é algo muito sério e deve ser reconhecido como um dos pilares mais importantes da atividade da mediação. Pera aí, deixa eu só ver aqui. Uma pergunta que fizeram aqui. No caso de perjúrio de uma das partes, outra parte pode levantar a verdade da informação e comprovar. Perceba, desde que ele não revele fatos que foram apresentados na mediação, o que aconteceu na mediação, ou o que foi ali suscitado, não é arma hábil para ser utilizada em um processo. Ou seja, se a pessoa simplesmente alega fatos que não aconteceram, vai ter que provar, certo? Vai ter que provar. E as ferramentas de prova ou de contraprova não podem estar estabelecidas na atividade de mediação. Por quê? Porque a atividade de mediação veda expressamente. Agora é lógico que quem alega tem que provar aquilo que está alegando. Ou seja, o mediador terá que perguntar à parte se aquelas informações reveladas para ele possam se valer de um elemento para a busca de acordo na sessão de mediação. Quando ela ocorrer, Rafael pergunta. Sim, Rafael, na verdade podem acontecer duas coisas. A própria parte pode, conversando com o mediador, dizer, olha, inclusive se você na condição de mediador quiser levar essa informação para outra parte, para tentar esclarecer algum ponto, fique à vontade. Então, a própria parte pode autorizar, mas em último caso, o mediador, caso, isso não é obrigatoriedade, caso o mediador entenda que é adequado ou que isso contribuiria positivamente, ele pode questionar a parte. O que não pode acontecer é ele revelar informações ditas em sessão individual para outra parte, quando a parte ex-adversa não autorizou expressamente. Ou seja, existe a necessidade de uma autorização expressa para que isso aconteça. Beleza? Que mais pontos? Pessoal, só pontuando algumas questões referentes à nossa atividade avaliativa. Marque aí no seu calendário. Nossa prova ocorrerá no dia 22 de abril, daqui a 3 semanas. Dia 22 de abril, daqui a 3 semanas.
certo? Então a gente vai ter atividade de aula. Então a gente vai ter atividade de aula ainda no dia 8 e no dia 15. E dia 22 é a nossa prova, certo? No dia, entre os dias 8 e 15, a gente fecha as abordagens referentes à nossa lei de mediação. Então, entre o dia 8 e o dia 15, a gente fecha a lei de mediação, toca nos últimos pontos, e provavelmente no próprio dia 15, a gente já vai ter concluído, ou a gente conclui antes ou no próprio dia 15, a gente pega uma parte até da aula para tirar dúvidas, abordar pontos que eu acho que são mais importantes para vocês darem uma olhadinha. E o que eu for achando de material interessante para vocês darem uma olhada, artigos, pontos de abordagem, eu vou também fazendo a postagem desses aspectos. As indicações da prova, aquelas pessoas que já são da turma de internacional já ouviram isso, mas só para pontuar para aqueles colegas que só pegam mediação. Nossa prova vai ser toda objetiva e vocês vão responder por via remota. Então a gente vai abrir o espaço para as pessoas entrarem e responderem a avaliação remotamente. Vocês vão responder, vão postar. Isso tudo vai ser explicado de forma bem detalhada. Podem ficar tranquilos em relação a isso. E vão ser questões objetivas apenas nesse primeiro momento. E vocês vão postar as suas respostas no ambiente virtual também, certo? Ah, pessoal, uma coisa importante para que vocês fiquem bastante atentos. Não são muitas pessoas, são apenas poucas pessoas. Se habituem a acessar o nosso ambiente virtual utilizando-se do e-mail institucional, certo? É muito importante que vocês utilizem o e-mail institucional até para que seja possível vocês realizarem a prova. Então, são situações ainda muito específicas, muito pontuais. Uma pessoa ou outra que está acessando sem ser pelo e-mail institucional, passe a não fazer isso, porque é claro que a gente está num momento de adaptação, num momento de ajuste, mas eu não tenho certeza se, por exemplo, no dia da prova as pessoas vão ter possibilidade de acessar o conteúdo se não for pelo e-mail institucional, certo? Eu não estou falando isso por ranhetagem, por preciosismo de forma nenhuma. Eu não ligo para essas coisas. Eu acho que a ferramenta virtual ela é só uma ferramenta. O importante é o conteúdo e o fato da gente estar abordando pontos que são importantes para a nossa matéria e tudo. Eu só estou sinalizando isso para evitar uma apurrinhação para você, para evitar algo que vai lhe trazer uma dor de cabeça, certo? Eu não sei como vai ser especificamente, mas comece a acessar as suas aulas e, sobretudo, se organize para dia 22 você acessar o ambiente virtual utilizando o seu e-mail institucional, que é o e-mail da FBB, certo? Porque isso vai vincular você à sua atividade avaliativa e até mesmo a possibilidade de as atividades, as provas que você responder retornarem para a gente já com as respostas da avaliação. Beleza? É só uma orientação geral. Como ficou nos da prova e no caso específico da arbitragem, cabe a inversão do ônus. Ó, Valdir, a gente ainda vai ver os aspectos referentes à arbitragem, mas em princípio não. Em princípio não há inversão do ônus da prova, porque na atividade arbitral você parte do pressuposto que você está lidando com iguais, com pessoas que estão com as mesmas armas, com as mesmas ferramentas jurisdicionais, certo? Isso, isso faz inclusive com isso faz inclusive com que a atividade de arbitragem ela seja absolutamente voluntária. Ninguém é obrigado, por exemplo, sequer a participar do procedimento. Mas o princípio do contraditório e ampla defesa, ele existe na arbitragem, mas qual é a pergunta? Eu não entendi. Na arbitragem existe o princípio do contraditório e da ampla defesa, que vai dizer o contraditório que
as partes podem contraditar, ou seja, elas podem rebater tudo aquilo que é alegado em seu desfavor, e o da ampla defesa no sentido de que as partes podem se utilizar, desculpe, de qualquer ferramenta juridicamente ilícita para formular as ferramentas de defesa e comprovar aquilo que elas mesmas alegam. Mas na atividade da arbitragem, e a gente vai ver na nossa segunda unidade, você vai partir do pressuposto de que existe paridade de armas, já que é um procedimento totalmente voluntário, totalmente mesmo. A parte ela precisa declarar expressamente que quer arbitragem para que ela possa produzir efeitos. Então, por exemplo, um procedimento arbitral em que a parte não se manifestou expressamente concordando com ele não tem validade jurídica, pode ser facilmente derrubado através de uma ação declaratória posterior. Beleza? Dúvidas, pontos, questões? Todo mundo se preparando agora para a aula de meu querido amigo André, não é isso? Aqueles que vão pegar o urbanístico. Pessoal, um abraço forte para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom. Vamos se preparando devagarzinho. De hoje para amanhã eu coloco já no nosso portal, no Google Classroom, essa aula de hoje. E quem tiver com algum tipo de questão ou problema técnico, pessoal, já dê uma olhadinha com antecedência para você sanar todo e qualquer problema. A maioria das pessoas está conseguindo ter acesso, está conseguindo visualizar tudo, mas fiquem atentos quanto a isso, para a gente não ter um problema qualquer no dia de nossa avaliação. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço, tudo de bom. E nossa indicação de todas as aulas, fique em casa. Deus se preserve, que eu quero todo mundo inteiro, saudável, para quando essa tempestade passar. Um abraço.